Mas agora acho que é a hora do Roberto falar para a gente essa história. Por que os Estados Unidos ficou tão potente tecnologicamente aí durante a Segunda Guerra Mundial, né? Qual que é o segredo da história? Eu sempre tenho muita curiosidade por saber a história dos Estados Unidos, né? Acabo lendo bastante coisa a respeito para entender como que eles cresceram tanto, né? E como que eles deram certo, né? Enfim, né? E aí eu caí nessa história aí, né? Depois eu falo os livros de onde eu peguei isso, né? Bom, o Marcelo vai colocar as figuras aí, né? Então você pode colocar a figura número 1. Figura número 1, vamos lá, gente. Então, a gente vai falar então do Vannevar Bush. Não, essa é a última. Essa não é 1, tá. Ixi, então vai. É o spoiler. Tá ao contrário as fotos? Eu acho que tá. Isso, tá, essa aí. Essa aí. Você me fala mais ou menos qual o tema da foto, eu já ponho. Tá. Mas eu acho que está na ordem. Pelo que eu vi aí, está na ordem. Vamos lá, vamos em frente. Então, esse cara chama Vannevar Bush, né? Então, como eu disse, no dia 30 de setembro de 47, ele inaugurou o Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento do governo Trump. Então, houve um casamento. A ciência entrou no foco governamental, né? No dia 30 de setembro de 47, né? Agora, ele não entrou nesse dia, ele teve um episódio anterior, né? O que aconteceu, né? Para isso, a gente precisa voltar para 1939, que era justamente antes da Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês aí. É assim, se vocês estivessem em 1939 e falasse assim, quem acha que vai ganhar a guerra? Vai ser a Alemanha e os países lá do eixo, ou vai ser a Inglaterra e Estados Unidos? Quem que vocês acham que queria ganhar a guerra? Quer dizer, se você estivesse em 1939, vocês imaginam quem queria ganhar pelo fortalecimento aí da Alemanha aí depois da Primeira Guerra e tudo, você consegue entender que eles, até de uma forma meio escusa, eles se reorganizaram belicamente, com navios, com coisas assim. Mas a gente não pode negar que existia uma contrapartida muito grande ali das duas superpotências, né? Inglaterra e Estados Unidos. Difícil dizer quem vai ganhar, né? Então, eu diria que 39 eu não sei, mas 40, 41, com a expansão da Alemanha invadindo França, invadindo um monte de lugar ali, acho que já ficaria achando que a Alemanha seria mais potente. Mesmo porque os Estados Unidos eu acho que não era uma grande potência. A potência, talvez até a União Soviética fosse mais forte na época. Talvez até, né? A grande verdade é que o país que estava absurdamente mais preparado para ganhar a guerra, de longe, era a Alemanha. Aí eu vou mostrar para vocês por quê. Eles tinham a Luftwaffe, né? Então, se você quiser, você pode colocar aí a figura que tá escrito Luftwaffe, que é... Não, essa aqui, né? Não. Não tem essa figura aqui. Não tem. Essa. Aí. Luftwaffe, né? Então, esse livro, né, que fala dos projetos dos aviões de 1945. Então, dá uma olhada nos projetos que eles já tinham na época aí. Estavam muito à frente, entendeu? Né? Uma outra... Então, assim, eles tinham superioridade aérea e a tecnologia deles, dos aviões, não eram esses ainda, esses eram os projetos, mas eles já tinham aviões tão sofisticados quanto, mas a capacidade aérea era gigantesca, tá? Muitos aviões. Também tinham muitos navios e tinham submarinos. Coloca lá a foto do submarino, que não era uma tecnologia aí. Esses aí eram os U-boats, os U-boats avançados, né? Então, o que aconteceu? Com a Luftwaffe, eles foram até Londres e começaram a bombardear Londres. Então, aquela mina, não, Londres foi bombardeada, etc, etc. Por que parou? Né? Porque os ingleses já tinham desenvolvido o radar, mas era o radar de ondas longas. Tem a foto aí do radar de ondas longas, que é um grandão assim, preto e branco? Tem. Esse aí. Então, esse radar era gigantesco, né? Quem desenvolveu o radar foram os americanos lá nos anos 20. Só que eles tinham a tecnologia, mas por causa de uma característica das grandes organizações,
eles meio que desdenhavam para as inovações. Então, o grande problema dos Estados Unidos é que eles estavam muito atrasados em tecnologia. Se deixassem, os Estados Unidos iam estar na Segunda Guerra com praticamente a mesma tecnologia da Primeira Guerra Mundial. Eles não acreditavam. Eles falavam, não, é só entrar com arma, os mesmos tanques, os mesmos navios que vai dar tudo certo. Esse era o pensamento militar. Então ia levar uma lavada, né? Muito grande. E aí o que aconteceu? Né? Mais um detalhe. Os alemães tinham descoberto a fissão nuclear. Então tinha começado uma corrida para quem ia fazer a primeira bomba nuclear. E a Alemanha saiu na frente. Né? Então, tudo indicava que se não fosse o Vannevar Bush, a gente poderia estar vivendo num mundo muito diferente hoje. Né? Mas aí... Então, voltando aí para o radar. O radar tinha sido desenvolvido pelos americanos em 1922, né? Os ingleses tinham desenvolvido esse radar aí de ondas longas, mas os americanos ainda estavam patinando. Tá? Tanto que em 1941, os americanos não tinham um radar e eles não conseguiram se defender em Pearl Harbor. Né? Uhum. E estava ainda testando lá, inclusive no próprio Havaí estava testando o radar, mas não conseguiu, não foram surpreendidos, né? E nessa época o Bush já estava organizando o governo, porque aí eu vou contar a história como que o Bush... Então, esse é o cenário. Então, eu vou voltar um pouquinho para falar um pouco da história do Bush. Qual que foi a sacada do Bush? O Bush, ele era essencialmente um engenheiro, né? Tanto que ele construiu uma empresa que fez produtos, eu não me lembro o nome da empresa dele agora, mas não importa. Mas ele sempre foi de família de militares, então ele sabia lidar com os militares, porque, enfim, ele foi militar durante muito tempo, né? E, ao mesmo tempo, ele foi acadêmico. Então, ele estava numa posição única para poder falar, de um lado, com os pesquisadores, que eu vou chamar de artistas, e, de outro lado, com os soldados, a franquia, os caras que queriam ver o resultado no dia a dia. Se você parar para pensar, você vê muitas pessoas, né? Você vai numa empresa e fala assim, e aí? Não, a gente precisa melhorar os produtos, etc. Esse é o inovador, esse é o artista. E tem aquele cara, não, cara, vamos fazer do jeito que a gente está fazendo, o negócio é dar resultado, vamos entregar. Esse é o soldado, é o cara que faz. Então, nas organizações, né, sempre eu vou ter pessoas, não importa, que estão mais focadas na inovação e mais pessoas que mais focadas na produção mesmo. Né? Então, os artistas, ou os cientistas e os soldados. Né? E o Bush, então, ele tinha na mente dele como que os cientistas pensavam e como que os militares pensavam. Né? E como, né, enfim, por essa posição única. Né? E aí, o que aconteceu? Ele, em 12 de junho de 1940, ele teve uma audiência com o então presidente, tá? Então, 1940, tá? Ele teve uma reunião com o então presidente, que era o Franklin Delano Roosevelt. Né? E em 10 minutos, eles criaram um órgão de guerra que ia fazer com que a inovação entrasse nas Forças Armadas Americanas para poder combater essas tecnologias do Hitler. Né? Tá? Então, volta lá no submarino, uma coisa que aconteceu, que foi até 43, os U-boats, eles não conseguiam ser detectados. Então, eles estavam afundando praticamente todos os navios que estavam atravessando o Atlântico, levando suprimentos para a Inglaterra. A Inglaterra quase morreu sem combustível, alimentos, porque todos os navios que estavam entregando suprimentos para a Inglaterra estavam sendo afundados pelos navios pelos submarinos e U-boats alemães. Tá? Então, a gente ficou muito perto da vitória alemã, entendeu? Muito perto mesmo. Né? Foi um negócio assim incrível, né? E aí o radar que tinha sido inventado pelos americanos e estava parado deu uma acelerada animal, né? E aí o que eles fizeram, né? Então você pode voltar na figura que tem um cara mexendo no equipamento que parece uma mola, assim, parece
Ô, Roberto, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse interim, você tem as forças aliadas da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas não necessariamente eles trocam esse tipo de informação de desenvolvimento, né? Por quê? Porque as Forças Armadas Americanas, elas eram soldados e elas chamavam os cientistas de esses professores inúteis, entendeu? Existia uma resistência das Forças Armadas Americanas a pegar a tecnologia. Na Inglaterra, o Churchill já fez as Forças Armadas inglesas a ser mais receptivas a isso. E eu não sei de que jeito que ele fez. Mas os Estados Unidos, quem foi o cara que fez acontecer foi o Vannevar Bush, entendeu? Uhum. Ele que tinha um olhar já voltado para a tecnologia e acabou tendo um ambiente propício para esse desenvolvimento, né? Bem lembrado, porque assim, a experiência americana com radar foi para a Inglaterra que desenvolveu aquele radar de ondas longas. E nos Estados Unidos não tinha nada. Então você vê como é que é as coisas. Né? Então, só que voltou, né? Esse aí é o protótipo do radar de micro-ondas, que era um radar muito mais portátil, mais ou menos do tamanho de um forno de micro-ondas, né? Então dava para colocar dentro de navios e até dentro de aviões esse radar. Em compensação, aquele outro, que parecia uma árvore de Natal, um negócio gigantesco, né? Não era portátil. Esse é. Esse tem muito mais resolução. E esse radar foi capaz de conseguir detectar os periscópios dos submarinos. Então, graças a essa invenção... Nossa, pequenininho, né? Pouca coisa levantava ali e já conseguia detectar. Porque, lógico, o submarino... Vamos lá, tem que imaginar naquela época. O submarino não tinha míssil balístico intercontinental, ele tinha torpedo. Então, ele tinha que chegar a 300 metros do navio. Entendeu? O navio com o radar detectava e alertava os aviões. E os aviões com radar também viam e começavam a atirar cargas de profundidade nos submarinos. Entendeu? Então, ali, em 1943, teve uma virada na guerra, tá? Graças ao radar de micro-ondas desenvolvido pelos americanos com a mão do Bush. Se não fosse o Bush, os americanos estavam ainda lá, tipo, não, vamos dar... Ia dar uma confusão, tá? Então, isso aí foi um equipamento que realmente pode ter mudado a guerra. Eu queria voltar, então... tem uma figura que mostra lá o gelo, a água e o equilíbrio ali. Isso, tá? Qual que é a ideia, né? A ideia é o seguinte, você tem aqui do lado gelo, que é a temperatura abaixo de 32 Fahrenheit ou 0 graus Celsius, tá? E acima de 32 você tem água gelada, mas é água, né? Exatamente aos 32 você está no limite. Então, em 32, no zero graus, né? Você tem um equilíbrio, né? Então, imagina uma banheira cheia de água com pedras de gelo. A água está a 0 grau, o gelo está a 0 grau e está tudo em equilíbrio. Então, esse é o ponto, né, em que tem que ter o equilíbrio entre os soldados e os cientistas, ou os artistas, entendeu? E aí o Vannevar Bush seria o cara que ficava ali no limite, fazendo a interface, né, entre os soldados e os cientistas. E aí vou dar um exemplo do que ele fez. Porque como é que você vai também... O cientista também tinha um monte de resistência em relação aos militares, né? Então ele era o cara que fazia a comunicação fluir entre esses dois grupos, entendeu? Eu vou dar um exemplo para ficar mais concreto o negócio. Ele chegava assim para um grupo de cientistas e falava assim, imagine a seguinte situação. Você está num bote de borracha com mais 4 companheiros desembarcando numa praia infestada de nazistas com metralhadoras. A tua missão é atravessar essa praia, não morrer, chegar lá no rádio e destruir a estação de rádio que está ali um pouco além da praia. Fácil. Beleza, essa é a tua missão. É soldado. Soldado tem que fazer isso mesmo, né? Tudo bem. Aí ele chegava assim. Então, o cientista está imaginando a situação? Tô. Agora você está portando uma arma. Descreva como é que tem que ser essa arma para você ter a maior chance possível. Então, cara, tá bom. Então, ali que foi desenvolvimento de arma, porque antes era a arma. Falar com a base, né? Tem que falar com quem tá. Aí o cara falou: bom, não posso carregar muita munição, então ela tem que alternar entre automático e metralhadora. Essa foi uma inovação da época, entendeu? E assim um monte de coisa. Esse é um exemplo, tá? E ele fazia esse papel de estar entre as fases, de falar para os cientistas o que os militares queriam
e impor para os militares, você vai ter que usar esse caminhão, por exemplo, o primeiro carro anfíbio, que é aquele caminhão que vinha como um barco, e aí ele já entrava na praia com roda, porque para acelerar a entrada na praia. Os militares, não, eu não vou usar isso. E é um tanque de guerra também, né? Exatamente, é um carro anfíbio. Exatamente, ele ganha muito tempo, não precisa desembarcar a pé, eu já desembarco motorizado, né? E, enfim, então, e os militares, não quero usar isso, quero usar, meu amigo, tu vai usar isso. Então ele falava porque ele sabia se comunicar com os militares, sabia impor, porque ele estava respondendo ao presidente. Então ele tinha hierarquia. Então ele falou, meu amigo, você vai usar porque eu estou mandando. Entendeu? Aí o cara, sim, senhor. Entendeu? Então era mais ou menos isso aí. Então esse era o ponto do Vannevar Bush. Ele falava com os dois lados, ele estava bem no meio das duas fases ali, né? Que não se misturavam, né? Ok? Bom, então, continuando, né? Aí tem uma figura aí que parece um míssil antigo, tá? Essas eram as bombas V1, tá? Os alemães estavam tão avançados que eles estavam desenvolvendo mísseis. Esse foi o primeiro míssil. O avião, essa bomba, ela decolava, era um drone, era pilotado remotamente. Isso em 1944, tá? E chegou a cair em Londres. Então, os radares de ondas longas já não pegavam muito, precisava de radares com melhor resolução para pegar. Então, assim, é o que eu estou dizendo. Se não fosse o desenvolvimento do radar pelo Bush, a gente estava ferrado. Era tudo nazista, entendeu? Hoje, entendeu? Vai saber, né? Então, esse é o ponto, né? Roberto, só um parênteses aí. Eu, há muito tempo atrás, vi uma história, não sei se é verdade, que quando estava chegando essas bombas aí pelo ar, ele levantava uns aviões ali malucos lá, que os caras se emparelhavam com essas bombas e davam um toquinho nela para ir desviando do lado, para não cair lá no lugar certo. Não sei se é verdade ou não, mas... Então, mas pode até ser verdade, mas você precisa achar elas, né? Sim, então, o radar que deve encaminhar o avião. Eu não sei como é que ele combateu isso, talvez, mas precisa achar, porque podia, imagina, aquela costa gigante, por onde ia entrar, né? Então, deixar né, no binóculo para ver um pontinho no céu, não. Então, o radar foi fundamental para você se antecipar e conseguir derrubar essas bombas antes de chegar, mas eu não sei como derrubar, não, tá? Bom, então, a história é essa, né? Do cara que... Então, assim, eu acho que a gente tem que agradecer a esse cara, que é o Vannevar Bush, né? Que aí eu queria que você mostrasse agora a última foto, que é aquela que começou, né? E se você quiser ver a história mesmo, tá esse livro, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Eu tenho... Esse aí tá em inglês. Esse cara chama Safi Bahcall, né? Que é a pronúncia correta. O livro chama Loonshots, que a tradução é Lunáticos. E eu tô com um livro aqui na frente, se você quiser mostrar aqui, o Marcelo. Deixa eu deixar maior aí, peraí. Esse livro chamado Lunáticos, né, que ele fala sobre essa disputa entre os soldados e os artistas, ou soldados e os cientistas, que é a inovação dentro das empresas. Então, se você tem uma empresa maior e que está pensando em inovar, como é que você vai fazer com que a inovação flua de uma melhor maneira dentro da empresa? Então, esse livro é bem focado nisso, tá? Do Safi Bahcall. E essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado aí, hein? Eu gostei, legal. Muito bom, muito bom. Aliás, pelo jeito, vocês vão falar um pouquinho de guerra, né? Eu toquei na guerra um pouquinho e o Chiesa parece que vai tocar um pouquinho na guerra. Eu acho que a semana passada mesmo a gente comentou, né, que vira e mexe eu trago assunto de guerra aqui, porque a guerra ela é um marcador de um divisor de águas, né? A partir de uma guerra, você muda geografia, você muda história, você precisa... A gente só muda mesmo com a adversidade, essa que é a verdade, né? Então, com certeza, tá certíssimo. A gente, se está na zona de conforto, a gente tem a tendência de estagnar. E aí, o Brasil, como não passou por muitas guerras, né? E as guerras que o Brasil passou foram muito mais regionalizadas, a gente até tem um pouco de dificuldade de entender
o que passa na cabeça dos europeus, por exemplo, com relação a restrições, com relação a compartilhamento, a essas necessidades que hoje, até com a pandemia, a gente sentiu um pouco mais, né? Mas realmente a guerra é um demarcador, ela tem um sentido muito importante. Você pegou um ponto nevrálgico. Você se mexer, né? Em qualquer nível, seja pessoal, seja no desenvolvimento da ciência, seja em desenvolvimento de diplomacia, ela te faz se mexer, né? Então, é isso. Você tem que se reinventar, porque senão o outro ganha, né? Exatamente. É uma competição de vida ou morte, né? Exatamente. A gente está vendo hoje aí com esse negócio da guerra da Ucrânia aí com a União Soviética, né, cara? Isso daí é mais um episódio lastimável aí que a gente realmente, nesse ponto, a gente ainda não está vendo aonde que alguém está ganhando alguma coisa, né, cara? Eu vi uma discussão lá de um cara de geopolítica que ele falou que a Rússia tem muito interesse em ter acesso a mares de águas perenes, porque a Rússia, se você for ver, ela tem saídas para o mar só lá em cima. Né? Lá em cima congela, né? E aí ela limita muito, geopoliticamente ela fica muito limitada. Então o grande interesse geopolítico é ela ter uma saída para o mar, e aí... o cachorro latindo aqui dá o maior susto aqui. Vou silenciar aqui. Mas a Crimeia já foi isso daí também, né? Foi para eles terem a ponta ali no mar, e agora eles estão pegando uma faixa, que agora me fugiu o nome, era Nossa, tá na ponta da língua, eu esqueci. Chechênia. Não, essa faixa da Ucrânia mesmo, né? Dessas duas regiões que eles estão basicamente dominando, o Donbass, né? Essa faixa do Donbass, que são essas duas regiões ali que acessa ao Mediterrâneo ali, né? E inclusive está tendo um plebiscito lá, né? Para isso dizer, mas a maior parte do povo que lá é etnia russa, né? Então eles vão escolher se anexar a Rússia mesmo. Então, assim... Mas isso é fraudulento, porque tem gente que está dando depoimento lá, que os guardas russos vão de casa em casa e falam, e aí, vota sim ou não? Sim, claro. Porque você vê os resultados da eleição, tá dando quase 100% de adesão. Quase. Cara, que eleição que dá quase 100%? Dá só eleição de chinês. De imposição, de ditadura. Né? Eleição em país autoritário é quase 100% sempre, né? Porque quem votou errado já morreu. Deu 100% de vivos. Votos vivos. Não, tinha os caras que tinham votado contra, mas morreram. Então tá 100%. Né? Não é votos válidos, é votos vivos. Aquele que votou não, o voto dele não vale porque ele já morreu. Pois é. Mas assim, eu acho assim, se você vê isso. Tem um outro livro, eu gosto bastante de ler, né? Como vocês devem ter imaginado. Tem outro livro que eu recomendo bastante, aí pode ser até um assunto da próxima, que é o Sapiens. Eu acho que o Marcelo leu também, né? Sim, não sei se o Chiesa teve a oportunidade de ler esse livro chamado Sapiens, que é bem... Não. Ele é um livro que abre o Homo Deus dele, né? Que os dois são muito bons. Sim. Mas o Sapiens mostra, para trás, né? o Homo Deus é para frente, né? Mas o Sapiens meio que ele fala assim, cara, uma guerra é só um ajuste, uma acomodação, porque com o tempo sempre vai acontecer, é meio que inevitável, né? Pelo menos até a gente acha que está na época que deve estar acabando as guerras, né? Tipo assim, se a gente pensar muito a longo prazo, elas devem estar acabando, porque cada vez estão mais raras. Elas existem, né? Mas eu não acredito que vai voltar para o passado de ter guerras como... sabe, tudo bem, pode ter um maluco aqui, outro ali e tal, mas eu acho que está cada vez mais raro. Antigamente, pensa na Primeira Guerra Mundial, era todo mundo, todo lado de cá ou todo lado de lá, ninguém ficava neutro. Né? Todo mundo, não, vamos lá, vamos pôr arma, vamos... Né? Eu acho que... Assim, a minha visão baseada no Sapiens é que a gente está caminhando para alguma coisa mais pacífica, assim, né? Não sei se eu estou sendo muito otimista. Tem até o livro do Pinker, né, que fala justamente sobre isso. Esqueci o nome do livro dele agora. Depois eu dou uma procurada aqui, mas o Steven Pinker, né, o neurocientista, ele fala justamente como a gente está ficando...
ele vai procurar registros desde, né, Idade da Pedra, tudo, e mostrando estatísticas de que está ficando melhor, está menos violento, tal, mas a aparência não é, porque agora a gente sabe tudo que acontece no mundo, né? Uma pessoa morreu do outro lado do mundo, você fica sabendo, né? E antes você não sabia o que acontecia na cidade do lado, né? Então a percepção é ruim, né? Mas então, geral, assim, a gente tende a supervalorizar o momento que a gente está vivendo. Então, não, tudo bem, estamos numa guerra? Estamos. Tá, mas assim, pensa quantas pessoas morreram nos últimos, sei lá, 30 anos por causa de guerra. Foram tantas assim, comparado como antes, né? Quer ver outra visão, assim, bem... Eu assisti o filme Chernobyl, aquela minissérie de 5 capítulos, né? E aí eu fui dar uma pesquisada, né? Quantas pessoas morreram no Ocidente por conta de energia nuclear até hoje? Incluindo o Japão. Quantas pessoas? Por conta diretamente relacionada a isso. Eu acho que um dos que mais morreu foi aqui em Goiânia. Foi um acidente aqui em Goiânia. Foi acidente, não foi no... Não é do usina nuclear, mas é de radioatividade. Mas é de usina nuclear, não sei se morreu ninguém no acidente, ninguém não. Morreu. No acidente, nenhuma morte. Zero. Ficar lá no Japão também. O Japão também não teve, lá em Fukushima não teve também. Não teve. Então, a morte mesmo foi toda concentrada em Chernobyl, que aquilo foi uma catástrofe, né? E aí dizem que pode chegar na casa dos dezenas de milhares, né? Mas assim, assista o filme lá, enfim. Então assim, a gente pensa, a usina nuclear é complicado, então assim, a gente julga muito rápido, né? Tem que pesquisar mais. Eu acho que a coisa que a gente tem que fazer é estudar mais antes de julgar. Né? A gente se apressa muito, né? Mas enfim, eu acho que essa guerra termina logo. Assim, tipo, ano que vem, não tem muito... É ruim para todo mundo, entendeu? Eu acho. O Gugu mandou um recado ali, falou exatamente isso daí, o Sapiens do Yuval, né? Muito bom mesmo. Eu tenho ele aqui em algum lugar.